Olá, alunos do curso de Licenciatura em Química EAD. Sejam muito bem-vindos a mais uma videoaula da disciplina de Química Ambiental. Na videoaula de hoje, nós iniciaremos o módulo 2, que trata sobre a atmosfera. A atmosfera é um invólucro gasoso de nosso planeta que se estende desde a superfície terrestre, que fica ao nível do mar, até alguns milhares de quilômetros. Ela é fundamental para os seres vivos, pois mantém as condições ideais na superfície para a criação e manutenção da vida. Além disso, ela nos protege das agressões externas, principalmente dos raios ultravioletas provenientes do Sol. A atmosfera ela pode ser dividida didaticamente em 5 camadas. Estas camadas estão diretamente relacionadas a algumas propriedades físicas e químicas do meio ambiente. Contudo, a divisão feita de acordo com a estratificação térmica é a mais adequada do ponto de vista ambiental. Desta forma, temos que a troposfera é a primeira camada, seguida pela estratosfera, mesosfera, termosfera e, por fim, pela exosfera. Nós detalharemos cada uma dessas camadas nos slides que se seguem. Antes, porém, nós gostaríamos de destacar que existem outras 3 subcamadas que se caracterizam por sinalizar inversões térmicas entre as camadas atmosféricas e que apresentam temperaturas relativamente constantes com a altitude, sendo elas a tropopausa, a estratopausa e a mesopausa. Como vocês podem ver no slide anterior, essas camadas, subcamadas, estão exatamente entre as 5 camadas que destacamos anteriormente. Por exemplo, a tropopausa está localizada entre a troposfera e a estratosfera. Já a estratopausa está localizada entre a estratosfera e a mesosfera. E a mesopausa está localizada entre a mesosfera e a termosfera. A estratopausa, por sinal, é uma camada muito importante do ponto de vista ambiental, pois nela se encontra a maior proporção de ozônio, o O3, que protege a Terra da radiação ultravioleta proveniente do Sol. Deste modo, nós temos que a troposfera é a primeira camada que compõe a atmosfera e que mantém contato direto com a crosta terrestre. Ela se estende do nível do mar até cerca de 15 km de altitude. Ela é composta pela região responsável pelas mudanças climáticas da Terra, pois nessa camada se originam praticamente todas as massas de ar, de 85% a 95% do ar atmosférico. Ela proporciona um ambiente básico para a sobrevivência dos organismos aeróbicos. Em outras palavras, ela é rica em oxigênio livre. Além disso, a troposfera é o principal foco dos estudos ambientais, já que nessa camada ocorre a maioria dos fenômenos relacionados à poluição do ar. Ela apresenta uma temperatura inicial próxima à média global, que é de 15 graus Celsius, e essa temperatura diminui com o aumento da altitude em decorrência da dissipação do calor proveniente da superfície na atmosfera. Como nós podemos ver aqui na imagem, nós temos que inicialmente a temperatura gira em torno de 15 graus Celsius. Essa temperatura vai diminuindo com o aumento da altitude, justamente em decorrência da dissipação do calor proveniente aqui da superfície do Sol. Na sequência, nós temos então a segunda camada, que é a estratosfera, que apresenta uma elevação de temperatura com o aumento da altitude. Esse fenômeno já é vital para a nossa existência e é causado pela absorção de grande parte da radiação ultravioleta pelas moléculas de ozônio presentes na estratosfera. Como podemos observar aqui, que acabamos de mencionar, a temperatura ela aumenta com a altitude em decorrência da absorção do calor pelo ozônio que está presente em maior concentração na estratosfera. A terceira camada é a mesosfera, e nessa camada a temperatura volta a decrescer com o aumento da altitude. Isso se deve principalmente à diminuição da concentração das moléculas de ozônio nessa camada. Na mesosfera, então, temos um decrescimento da temperatura
com altitude, porque aqui o ozônio é mais rarefeito. Nossa quarta camada é a termosfera, que é seguida aí pela exosfera. Essas duas camadas apresentam temperaturas elevadíssimas e crescentes com altitude devido à absorção da radiação de alta energia proveniente aí do universo. Essa radiação que tem um comprimento de onda na ordem de 200 nanômetros. Outra decorrência das elevadas temperaturas desta camada é a presença constante de espécies iônicas em sua composição. No destaque aqui temos então a termosfera, que apresenta uma temperatura crescente com altitude, e a exosfera, que vai ter essa temperatura já bem mais elevada, em quantidades bem maiores. Quanto à composição, a atmosfera não apresenta uma composição apenas no estado gasoso, ela também naturalmente é composta por materiais sólidos dispersos, tais como o pólen, que está presente nas plantas e é transportado aí para o meio ambiente a partir de insetos, tais como a abelha, a poeira e micro-organismos. Além disso, a atmosfera é composta também por uma fração de substâncias líquidas dispersas no meio, na forma de pequenas gotículas resultantes da condensação do vapor de água, que forma as nuvens, neblinas e chuva. Observando então a composição da atmosfera, empregando então o gráfico de pizza, nós temos que o nitrogênio apresenta-se com a composição majoritária, em torno de 78%, o oxigênio com 21%, em seguida nós temos os gases nobres com apenas 0,93%, e aí vocês entendam como gases nobres o hélio, o neônio, o argônio, o criptônio e o xenônio. Nós temos o gás carbônio como componente minoritário, 0,03%, e outros gases com 0,04%, incluindo o SO2, o NO2 e o O3. Embora a composição média da atmosfera permaneça praticamente constante desde o surgimento da vida na Terra, todas as moléculas de gases que a compõem obedecem a um rigoroso equilíbrio dinâmico. Esse equilíbrio depende não só de fenômenos físicos, mas também de fenômenos químicos e biológicos. Contudo, as principais alterações ocorridas nos componentes atmosféricos se dão em seus constituintes minoritários, com destaque para as alterações ocorridas na concentração do CO2. Apesar da pequena quantidade, as alterações na concentração dessa substância na atmosfera proporcionam sérias transformações no meio ambiente, e nós destacaremos mais adiante. Com relação às transformações químicas na atmosfera, podemos fazer uma analogia da atmosfera terrestre como sendo um grande reator químico, semelhante ao que nós destacamos aqui na imagem. Nele, podemos ter, por um lado, compostos abundantes e altamente reativos, como o oxigênio, que é um componente majoritário, até de diversos compostos em pequenas concentrações que podem atuar como catalisadores, semelhantes às reações convencionais. Por outro lado, temos a luz solar, que pode atuar como fonte de energia e principal responsável pelas transformações químicas. Um dos principais parâmetros para transformações químicas na atmosfera é a velocidade ou cinética com que ela se desencadeia. Muitos compostos podem ter uma velocidade de transformação rápida, da ordem de minutos ou horas, ou lenta, da ordem de anos. Além disso, a velocidade das reações depende de vários fatores, tais como concentração dos reagentes, temperatura, catalisador, presença ou não de catalisador, e a reatividade da molécula. O tempo de residência é um parâmetro fundamental para estabelecer o raio de ação de um composto, tomando por base o local em que ocorreu a emissão. Deste modo, temos que o CO2 apresenta um raio de emissão maior do que o NO2, visto que o tempo de resistência do CO2 é de 4 anos, enquanto o NO2 é de apenas 24 horas. Os compostos e materiais particulados que são responsáveis pelas transformações químicas na atmosfera podem ser de procedência natural, como vulcões, ou atrópica, como chaminés e motores a combustão. Podem ser oriundos de fontes pontuais, quando a emissão ocorre de um ponto específico, ou de fontes difusas, quando a emissão
está espalhada em uma grande área. Por fim, podem ser classificados como primários quando lançados diretamente no ar pela emissão direta de fontes naturais ou atrópicas e secundários quando formados na atmosfera como produtos de uma reação. Os compostos que chegam ou são formados na atmosfera são consumidos pelos chamados solvedouros. Existem vários tipos de solvedouros naturais, como a água da chuva, que dissolve gás solúvel na chamada deposição úmida, ou os ventos que arrastam compostos em direção aos sólidos na chamada deposição seca. Existem também os solvedouros, que utilizam mecanismos químicos para a transformação de compostos em uma sequência de transformações conhecidas como ciclos biogeoquímicos. Na sequência, então, destacaremos os 3 principais ciclos biogeoquímicos, iniciando aí pelo ciclo do carbono. Isso porque o carbono é o elemento químico mais abundante de nosso planeta e por isso está presente na composição de todos os seres vivos. Além disso, ele pode estar presente na atmosfera na forma de diferentes compostos que formam o chamado ciclo do carbono. A maioria desses compostos são sintetizados por organismos vivos e apresentam um número de oxidação que varia de +4 a -4. Contudo, o carbono com valência +4 é a principal forma transportadora no meio ambiente, com destaques para espécies de dióxido de carbono, CO2, carbonato, CO3 e o bicarbonato, HCO3-. Suas principais reações de formação ou transformações são a absorção de CO2 da atmosfera pelos vegetais durante o famoso processo de fotossíntese, onde nós temos que o CO2 gasoso reage com água líquida na presença da radiação de energia, representada aqui pela luz solar, para formar carbono fixado na biomassa e liberar oxigênio. No ciclo clássico aqui do carbono, nós temos então em destaque a assimilação do CO2 atmosférico pelas plantas no processo de fotossíntese. Na sequência, nós temos o processo de respiração celular, que é responsável pela produção de energia dos seres vivos. Nesse processo, o O2 reage com a respiração celular, formando então o CO2, água e liberando energia. A fotossíntese e a respiração celular são, portanto, processos de reciclagem do carbono, em que esse passa de sua fase inorgânica à fase orgânica e volta à fase orgânica, completando então o ciclo do carbono. Ou seja, nós temos então o CO2 atmosférico sendo assimilado pelas plantas e na sequência no processo de respiração celular ele voltando para a atmosfera. Como curiosidade, nós temos que estima-se que a quantidade de CO2 emitida na atmosfera apenas nos preparativos e realização da Copa do Mundo de 2014 no Brasil atingiram 14 milhões de toneladas, aproximadamente 0,8% das emissões anuais do país. O terceiro e último mecanismo que nós vamos destacar aqui no ciclo do carbono é o mecanismo de transporte do CO2 em meio aquoso e sua interação com íons metálicos. Nós temos então que o CO2 gasoso está em equilíbrio com o CO2 aquoso, mais água para formar o ácido carbônico, H2CO3. Esse ácido carbônico, então, em equilíbrio aqui, forma o H+, mais o bicarbonato. E o bicarbonato, por sua vez, em equilíbrio, libera um H+, para formar os íons carbonatos. Esses íons carbonatos, então, podem reagir com íons metálicos, como o cálcio, formando o carbonato de cálcio, que é um sólido. Como curiosidade, nós temos que o equilíbrio envolvendo a dissolução do CO2 em meio aquoso e sua interação com o íon metálico é o principal responsável pela formação de esqueletos e carapaça de alguns organismos, como as conchas, assim como essa representada aqui na imagem, casca de ovo, ou pela formação de solução de rochas e sedimentos. No entanto, esse ciclo natural do carbono é significativamente afetado pela emissão de CO2 proveniente da queima de combustíveis na atmosfera. Isso porque os combustíveis fósseis reagem com o O2
na presença do calor, formando CO2 e água. Ou seja, esse excesso de CO2 gerado pela queima de combustíveis fósseis são os principais responsáveis pelo aquecimento global. Outro ciclo que destacaremos na aula de hoje é o ciclo do nitrogênio, porque assim como o carbono, o nitrogênio é um macroelemento essencial para os seres vivos. Isso porque ele é o principal componente dos aminoácidos formadores das proteínas e também dos nucleotídeos que compõem os ácidos nucleicos, como podemos observar aqui nessa cadeia de DNA. Contudo, dos quase 80% em composição de nitrogênio na atmosfera, apenas 0,02% se encontra disponível para ser utilizado pelas plantas na forma de amônia, NH3, ou nitrato, NO3-. Isso porque apenas algumas poucas espécies conseguem fixar o nitrogênio disponível na atmosfera. Ao incorporar os átomos de nitrogênio em suas moléculas orgânicas, esses micro-organismos realizam um processo denominado fixação do nitrogênio. A fixação do nitrogênio é um processo que envolve muito gasto de energia e que pode ser realizado por bactérias denominadas bactérias, cianobactérias e algumas espécies de fungos. A fixação do nitrogênio é feita principalmente por espécies de cianobactérias, que são bactérias que podem viver livres no solo, do gênero Azobacter, e também por bactérias do gênero Rhizobium, que vivem no interior da célula de espécies eucarióticas, em mutualismo nas raízes de leguminosas, como feijão, soja e ervilha. Na imagem de destaque, nós temos aqui uma representação em ampliação de uma raiz de uma leguminosa, onde temos a presença aqui de grãos que correspondem a essas cianobactérias, vivendo em mutualismo com essas raízes. Alguns fungos fixadores de nitrogênio também podem viver nas raízes de plantas não leguminosas. O nitrogênio fixado pelos micro-organismos é transformado, sendo uma parte fornecida à planta na forma de nitrato e outra liberada no solo. A amônia que está disponível no solo provém da fixação do nitrogênio pelos micro-organismos fixadores, mas a outra parte que provém da decomposição das proteínas, dos ácidos nucleicos e dos resíduos nitrogenados presentes em excretas e cadáveres. Quando a transformação de nitrogênio em amônia é realizada por bactérias e fungos decompositores, esse processo é chamado de amonificação. Nesse processo, bactérias e fungos conseguem a energia necessária para seu metabolismo, sendo a decomposição o produto da respiração celular desses micro-organismos. Na representação clássica aqui do ciclo do nitrogênio, nós temos então que a planta inicia o processo, uma vez que existem bactérias fixadoras de nitrogênio em suas raízes. Essas bactérias fixam o nitrogênio no solo e, via processo de amonificação, produzem amônia. Como vimos anteriormente, alguns vegetais conseguem usar a amônia diretamente, enquanto outros empregam o nitrato. Ao fenômeno de transformação da amônia em nitrato, damos o nome de nitrificação. E essa nitrificação ocorre em duas etapas. Inicialmente temos a nitrosação, em que a amônia reage com O2 na presença de bactérias nitrificantes, produzindo NO2-, água, H+, e energia. Esse NO2- produzido na nitrosação reage então com O2 na presença de bactérias nitrificantes num processo denominado de nitração, para então produzir o nitrato e energia. Na representação esquemática, nós temos então que a amônia produzida aqui sofre um processo de nitrificação para produzir o NO2 e, na sequência, produzir aí o NO3. Temos também as bactérias pseudomonas denitrificantes, que, na ausência do oxigênio atmosférico, usam o nitrato para oxidar compostos orgânicos, produzindo energia pela respiração aeróbica. A esse processo damos o nome de desnitrificação, e nele uma parte dos nitratos encontrados no solo é transformado novamente em nitrogênio e liberado para a atmosfera,
encerrando então o ciclo e deixando a taxa de nitrato no solo estável. Ou seja, após então a geração de nitrato, esse nitrato é consumido aí por bactérias desnitrificantes que geram nitrogênio, que restabelece a quantidade de nitrogênio no ambiente e mantém a quantidade de nitrato constante. O homem moderno alterou esse ciclo pela introdução de grande quantidade de nitrogênio reativo, que é comumente utilizado na agricultura na forma de adubo ou fertilizante, para que você possa aumentar o rendimento da produção agrícola. Como exemplo, nós temos um NPK, que é um dos principais adubos empregados pela agricultura moderna. Como o próprio nome sugere, ele é composto por nitrogênio, fósforo e potássio, e o nitrogênio reativo utilizado na fabricação do NPK é obtido por processos industriais, conhecido como processo de Haber-Bosch, que emprega nitrogênio atmosférico e gás hidrogênio na síntese catalítica da amônia. Para essa semana, nós temos então a postagem de atividade nível 3, correspondente ao módulo 2, desenvolvendo e aplicando conhecimento. Vocês devem resolver então as questões 1 a 6, página 58, e postá-las até as 23 horas e 55 minutos do dia 17 do 10. Além disso, nós temos uma atividade online de nível 1, atividade 1, questão 1, página 58, que deve ser realizada na plataforma até as 23 horas e 55 minutos do dia 3 de outubro. Na próxima semana, nós continuaremos o módulo 2, atmosfera, falando um pouquinho sobre o ciclo do enxofre e da poluição atmosférica. Eu desejo então a todos uma ótima semana, obrigado pela atenção e até a próxima videoaula.